Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação. Neste segmento de aula, falando ainda sobre a aula 21, sobre demanda 21, nós iremos implementar as listas duplamente encadeadas. Eu deixei para um outro segmento de vídeo por conta para não ficar tão longo assim o vídeo anterior. E basicamente a gente vai fazer algumas modificações do código anterior para transformá-la em lista duplamente encadeada. Ela tem uma vantagem quando comparada à lista encadeada, porque, por exemplo, nós temos justamente a vantagem de quando nós estamos passando por esse elemento, nós sabemos quem é o anterior e o seu sucessor, nesse caso, o seu próximo elemento. E isso facilita bastante, tanto no processo de inserção como de remoção de elementos dessa lista. Então, essa é a principal vantagem que nós vamos trabalhar com elas. Para a gente representar, basicamente, nós temos aqui a lista duplamente encadeada. Nós iremos implementar as principais funções e mostrar a diferença entre ela com a lista encadeada. Então, primeiramente, eu vou mostrar isso aqui na prática, apresentando o Visual Code, que está aqui. Eu tenho exatamente a lista encadeada e vou fazer justamente a lista duplamente encadeada. Vou simplesmente copiar e colar o código e mostrar a principal diferença na prática. Bom, basicamente, uma das principais mudanças que nós temos é que, quando a gente quer representar através de uma lista duplamente encadeada, a estrutura nó não tem apenas o nó anterior, o nó próximo, mas também vai ter um nó anterior. Basicamente, quando a gente quer iniciar a nossa lista, basicamente assim, né? Olha só, deixa eu só colocar. Por exemplo, eu quero criar um nó referência. A gente sabe que a estrutura em si ela vai ter exatamente essa estrutura, né, basicamente. Vai ter um dado, vai ter um ponteiro apontando para o anterior e vai ter um ponteiro apontando para um próximo elemento. Então, vai ter basicamente essa estrutura, uma estrutura duplamente encadeada. Isso vai me permitir justamente algumas vantagens, né, justamente no processo de remoção e de inserção de elementos. Bom, então, quando a gente vai criar a estrutura, a gente precisa também de criar também um ponteiro apontando para o anterior. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, além do próximo, nós teremos também um struct nó apontando para o anterior. Então, essa é a principal mudança que vai ter na estrutura da duplamente encadeada. Variáveis globais e também as variáveis globais permanecem. Nesse caso, ele vai ter uma operação, porque a gente vai ter uma administração com base se você quer inserir, que você quer remover o elemento ou sair da aplicação, então vai ter SINT-OP. Vai ter também a definição da estrutura do tipo, né, do ptr-nó, e também vai ter uma criação de lista encadeada, né, nesse caso é uma lista duplamente encadeada, mas a mesma coisa, certo? Ele permanece com essa mesma cara. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho aqui a prototipação, que é o menu mostrar, o listar, o lista mostrar e o lista inserir e o lista remover. Também permanece a mesma coisa, que não há mudanças nesse código. Porém, quando a gente vai criar o primeiro nó da lista, nesse caso, como serve como referência, basicamente aquele que a gente aloca dinamicamente na memória, eu vou colocar isso aqui como referência, né? A estrutura nó tem essa cara, porém, ele vai ter exatamente um dado aqui que vai ser um 0 para a gente iniciar a nossa lista através do endereço de memória alocado dinamicamente, através da função malloc. Vamos supor que seja esse endereço, é só dando um exemplo, tá? Vamos supor que seja esse endereço. Esse aqui é o endereço alocado dinamicamente, e aí esse elemento aqui vai apontar. Esse aqui tem que apontar para um nu, o anterior tem que apontar para o nu. Aconteceu aqui Esse aqui aponta para o nu, assim como esse aqui também vai apontar para o nu. Então, eu tenho que iniciar a minha lista duplamente encadeada dessa forma. O próximo apontando para o nu e o anterior apontando para o nu. Ele serve apenas como referência. Então, como é que seria isso lá no código? Nós utilizamos aqui nos casos, essa linha 24 é a criação da lista de forma dinamicamente na memória, então seria exatamente
esse endereço de memória que é criado, então ele reserva essa informação dessa forma, com o dado, só essa parte aqui sem a questão dos ponteiros ainda. Depois, eu preciso que o lista.dado, acessamos a estrutura ponto dado, receba 0, então isso aqui vai ficar 0. E o lista.anterior recebe null. Então, tanto o ponteiro anterior como o ponteiro ponto próximo vai receber null. Então, isso aqui seria criar o primeiro nó da lista dessa forma. Bom, e aí o sistema a aplicação vai rodar, vai mostrar exatamente aqui o lista mostrar, depois vai mostrar o menu com as opções, as mesmas opções que nós tínhamos anteriormente. Cadê aqui? Olha só. O menu mostrar a mesma coisa permanece, isso aqui não muda do código. E o que nós iremos fazer também aqui é que o inserir e remover vai ser diferente. O mostrar vai ser a mesma coisa. Vocês vão ver que é a mesma coisa assim, olha só. E vamos supor que nesse caso aqui ele aparece justamente, antes de mostrar o menu, aparece justamente a lista. Como é que vai ser apresentada essa lista? Da mesma forma. Então, você percebe que aqui, olha só, o lista mostrar, ele sempre vai percorrer a lista. Quando for apontar para o próximo, se o próximo for diferente de null, ele vai percorrer a lista. Então, nesse caso aqui, na primeira iteração, ele já vai parar porque o ponto próximo já aponta para o null, e em sequência ele imprime justamente o dado que está na tela do usuário, e a lista aponta para o próximo, como o autoincremento, nesse caso, quer dizer, ele pararia de rodar aqui, né, nessa primeira iteração, e já imprimiria já o resultado, que é o dado. Se tivesse um outro elemento, por exemplo, ele iria, obviamente, percorrer a estrutura até que o lista.próximo fosse igual a null. E aí, para a gente imprimir, obviamente, a gente repete esse trecho de código que está na 51 para a gente garantir que ele vai imprimir novamente o último dado, né? Então, aqui é a mesma coisa, então isso aqui não muda, essa função. Porém, o lista inserir, o lista remover, ele vai ter uma mudança aqui, porque não vai precisar, principalmente no lista remover, desse auxiliar, certo? Bom, vamos primeiro para o lista inserir, certo? A gente vai testar até a lógica dele aqui durante a aplicação. Então, para fazer o lista inserir, nós precisamos pedir para o usuário fornecer um elemento que deseja inserir, então isso aqui permanece também a mesma coisa. E depois ele vai perguntar, vai ficar perguntando, sempre vai inserir no final da lista. Então, se a lista ponto próximo for igual a null, ele para. Então, se não for, ele fica auto-incrementando aqui como se fosse incrementando até achar o último elemento da lista, quando a lista ponto próximo for igual a null. Quando a lista ponto próximo for igual a null, nesse caso, na primeira iteração ele já vai parar, então eu vou inserir um elemento também na memória, também dessa forma. Aí o que vai acontecer? Olha, preste atenção agora. Vocês vão ter exatamente essa estrutura aqui como referência, como o início da lista. E em sequência, esse aqui seria exatamente o elemento que a gente vai alocar. Vamos supor que eu tenho digitado o valor 10 lá e eu quero alocar o 10 na minha lista. Como é que eu faço? Eu preciso que o lista atualmente... Eu gosto disso aqui porque fica interessante da gente explicar, né? Com isso aqui. Deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Bom, olha só. Eu tenho exatamente aqui, ele está exatamente nessa posição inicialmente. Então, lista.próximo é igual a null, então ele para. É o que vai acontecer. A lista atualmente está indicando justamente esse valor aqui, que é essa posição 0. O que vai acontecer em sequência, quando a gente chegar no próximo apontando para o null? Nós iremos fazer com que essa lista, ponto próximo, que é exatamente esse elemento aqui, né, esse ponteiro, ele vai apontar para o endereço de memória de forma automaticamente, através da função malloc, né, através de forma dinâmica na memória, através da função malloc. Então, ele vai apontar para um outro endereço de memória que foi criado. Então, ele acessa o lista ponto próximo, exatamente esse aqui, né, o ponto próximo, vai apontar, essa setinha vai apontar justamente para o próximo endereço de memória. Até tudo bem. Então, ele vai pegar justamente o final da lista, e a lista, ponto próximo, vai apontar para o endereço de memória que está feita de forma dinâmica. Qual a principal mudança depois disso? Basicamente, quando a gente quer exatamente inserir esse elemento, a gente precisa acessar esse lista ponto próximo, porém, a gente precisa também acessar o lista anterior, nesse caso, porque a gente tem exatamente esse ponteiro anterior. Ok, ele apontou para isso, mas como é que a gente acessa
Por exemplo, a gente faz como é que a gente isso aqui faz com que isso aqui aponte para esse outro elemento, o anterior? Como é que a gente faz isso? Como a lista está atualmente aqui nesse primeiro elemento, então a gente vai acessar o ponteiro ponto próximo, ele vai apontar justamente para esse elemento aqui, ponto anterior, ou seja, lista ponto próximo, ele vai apontar justamente, vai pegar o apontamento que já está apontando para esse novo endereço de memória, e podemos encandear pela lista através do ponto anterior, ele vai acessar justamente esse ponteiro anterior e vai fazer com que ele aponte para esse elemento da lista. Como assim, professor? Assim, olha só. Lista ponto próximo ponto anterior, ele recebe o elemento da lista. Isso pode? Pode. Ele vai pegar o lista, tá atualmente aqui, ponto próximo, ponto anterior, ele vai pegar justamente esse ponteiro aqui que a gente vai criar, que é esse ponteiro aqui, que está atualmente dessa forma, ele está apontando para nada por enquanto. Ele exatamente tem essa estrutura, porque ele tem esse ponteiro aqui, né? Esse ponteiro aqui e esse outro ponteiro. Eu vou fazer como setinhas, tá? Para a gente ser mais didático. Essa aqui seria uma seta e essa aqui seria uma seta. Então, quando a gente cria ele na memória, a gente cria dessa forma. E quando a gente acessou justamente o lista, ponto próximo, apontando justamente para ele, já fez o apontamento ligando justamente isso para isso. Mas falta ligar essas duas setinhas. Como é que a gente liga? Acessando o lista, ponto próximo, ele vai apontar para esse elemento, ponto anterior. Então, vai fazer com que essa setinha aponte para quem? Que está depois da igualdade. Recebe justamente lista, ou seja, o elemento da lista, que é exatamente esse lista atual. Apontando justamente para esse elemento da lista, né, o anterior. E depois, vai fazer com que a lista ande, no caso, essa linha lista, ela permanece essa linha de código, né? Lista recebe lista ponto próximo, ou seja, ela vai receber lista, vai receber o próximo, então vai ser esse próximo elemento. E em sequência, o lista ponto próximo vai apontar para null. Então, esse elemento ponto próximo vai apontar para null. E assim garantindo o encaminhamento. Toda vez que for inserir, vai ser dessa mesma forma na lista. Então, esse aqui está correto dessa forma. Então, a gente só vai executar e escolhe aqui a opção de inserir o elemento, por exemplo, o 8, o 7, vou inserir outro elemento, o 8, sempre está inserindo no final da lista. Certo? Então, vamos lá. O remover, ele também tem uma mudança no lista remover, então como é que seria isso? Basicamente, para remover, a gente não precisa desse auxiliar, então a gente vai tentar remover sem ele. É exatamente essa vantagem quando comparada à lista encadeada. Se na lista encadeada a função lista inserir ganha uma linha, basicamente essa linha de código aqui, essa aqui vai perder duas linhas e também vai ganhar uma depois, na verdade, porque a gente não vai criar uma cópia desse elemento. Então, o que vai acontecer? Vamos explicar como queira remover. Sempre a gente vai tentar remover o elemento quando o ponteiro ponto próximo for, no caso, o lista.dado for igual ao do valor que a gente quer remover. Vamos supor que eu queira remover justamente 10, nesse caso. Lembrando que eu não cheguei a atualizar nesse caso aqui, ele lista.dado recebe justamente o valor, então naquele momento que a gente atualizaria, então aquele dado receberia o valor 10 nesse caso, né, nesse exemplo. Bom, olha só, se eu quero remover um elemento, peço para a informação do usuário, perguntando qual elemento que ele deseja remover, então ele vai salvar temporariamente na variável valor, e em sequência a gente vai percorrer a lista até que a lista.dado seja diferente do valor. Nesse caso, ele vai parar de rodar. Enquanto isso, ele vai ficar rodando. Então, vamos supor, ele vai rodar aqui, deixa eu só inserir mais outros elementos aqui para a gente ganhar uma discussão, né? Por exemplo, aqui seria o 7, vamos supor que seja o 7, e aqui eu vou colocar mais outro elemento, aliado aqui, vamos supor que seja o elemento 10, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira, nesse caso ele começa aqui na lista, no começo da lista, vou colocar só o endereço de memória aqui. Suponho que sejam endereços de memória diferentes, tá? Não é o mesmo. Para diferenciar, eu vou colocar aqui 4, aqui 8, só para a gente diferenciar que alocou dinamicamente na memória. Obviamente não está sequencial, mas pode ser que dê exemplos de sequenciais.
Bom, então até agora tudo bem. Vamos supor que a gente tenha inserido já 3 elementos, 2 elementos na nossa lista, sendo que esse aqui é a referência. E como é que seria justamente para remover o elemento 10 aqui que está no final da lista, que é o elemento 10? Então, o que vai acontecer? O lista.dado, nesse caso está atualmente aqui, é igual a o valor que você quer digitar, no caso o valor de 10, 0 é igual a 10? Não. Então, o que vai acontecer? Mas, nesse caso, antes de tudo, o lista.próximo, nesse caso, o próximo dele aponta para o null? Não está apontando para o null, está apontando para outro elemento. Então, se tivesse apontando para o null, ele daria o break aqui e finalizaria o programa. Depois disso, a gente tem que incrementar, andar na lista. Então, lista recebe lista, ponto próximo. Então, como é um laço, ele vai continuar repetindo esse processo. O que é que ser verificado no começo da primeira condição? Se o lista.dado é igual ao valor. 7 é igual a 10? Não. O que vai acontecer? Ele vai perguntar se o lista.próximo é diferente, não é diferente, ele aponta para outro elemento. O que vai acontecer? O lista recebe o lista.próximo, então ele vai receber aqui esse próximo. Então ele vai estar exatamente no último elemento da lista. E aí ele pergunta, o lista.dado é diferente do valor? Não, não é diferente. Então ele para de rodar e vai acontecer, aí a gente vai apertar, garantir, né? Se lista.dado é igual ao valor, o que vai acontecer? Pronto, agora vamos supor, o que é que a gente vai fazer para remover esse elemento 10? Para a gente garantir o encadeamento. Para garantir, bastaria remover esse aqui e apontar para o null, né? Mas para isso, como é que a gente acessa essa informação? Nós acessamos o lista.anterior.próximo, vai receber o lista.próximo. Vai ficar um pouco redundante, mas olha só. Como é que seria? A gente não precisa se auxiliar mais, né, nesse caso. Então, seria o lista. Ok, a gente está na lista. Para a gente acessar esse apontador aqui, a gente já passou por ele. Como é que a gente acessa novamente? Através do ponteiro anterior. Então, pelo ponteiro anterior, a gente consegue encadear novamente. Então, olha só. O lista, que está aqui, ponto anterior, que é exatamente essa setinha aqui de baixo, ponto próximo. Essa lista aqui vai apontar para quem? Olha só, é exatamente essa lista, ponto anterior, ponto próximo, que é justamente o ponteiro, no caso, lista, ponto anterior, que é um ponteiro, ponto próximo, que é essa setinha aqui, vai apontar para quem? O lista atual recebe lista, ponto próximo, caso, ponto próximo, né? Quem é o próximo? O próximo é o nulo, independentemente de qual que seja, nesse caso, o próximo aqui poderia ser outro elemento, nesse caso, mas aqui nesse caso, como é o null, então ele vai apontar esse elemento aqui, a gente acessa essa posição e aponta para o próximo elemento, que é exatamente isso aqui, que é o null. Ok. Pronto, aí nesse caso, a gente consegue acessar, nesse caso, para o próximo, e se fosse, nesse caso, um outro elemento, a gente precisaria garantir que, por exemplo, o lista, ponto próximo, ponto anterior, receba o lista anterior. Ponto anterior. É porque nesse caso, nesse exemplo, não ficou tão bom porque removeu no final. Até porque, para a gente acessar, por exemplo, o lista ponto próximo, que é esse aqui, ponto anterior, se tivesse outro elemento aqui, nesse caso, ponto anterior, é porque nesse caso é o último, né? Deixa eu pegar, vamos supor que eu quisesse remover, ao invés de 10, seja eu remover o 7. É porque nesse caso aqui já garantiria a remoção lá no final. A gente garante o encadeamento também, esse código também serve para remover o último elemento. Mas acho que o exemplo que a gente está aqui no código serve para todos, nesse caso, para aqui, nesse caso, vamos supor, o elemento do meio, fosse o 7. Aí como é que seria? O lista ponto anterior, por exemplo, lista atualmente, ponto anterior, que é esse elemento aqui, ponto próximo, que é esse aqui, vai apontar para quem? Para o lista ponto próximo, ou seja, para esse valor aqui. Então, a gente vai pegar essa setinha e vai apontar para, olha só, o lista ponto anterior, que é esse aqui, ponto próximo, que é essa seta que eu vou colocar em vermelho, em azul, desculpa, acabei escolhendo outra cor. Recebe, que é justamente essa parte aqui, olha só. O lista
ponto anterior, que é essa setinha, ponto próximo, que é essa outra setinha que está em azul, recebe, é um símbolo de atribuição, a lista atual que está atualmente aqui nessa lista, nesse elemento, ponto próximo. Então, seria justamente repetir, ele pega justamente, ele aponta para o apontamento que está apontando esse aqui, nesse caso. Então, ele pega justamente o elemento que esse atual está apontando. Então, garantindo assim o encadeamento. Ok, o que vai acontecer depois que a gente for para a gente acessar o anterior? Então, como é que seria? O lista ponto próximo, que é exatamente aquela setinha que estava apontando para esse elemento aqui, ponto anterior, que seria exatamente essa aqui, em azul, recebe o lista atualmente anterior, que o anterior seria exatamente esse aqui. Então, ou seja, esse aqui aponta para esse aqui. Então, a gente pode remover esse da lista e, obviamente, você percebe que o encadeamento está garantido. Então, é dessa forma que ele remove o elemento. Então, essas são as principais mudanças que acontecem nesse código. Vou executar para vocês para verem na prática. É que eu selecionei aqui o código errado, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, vou inserir um elemento sempre no final da fila. Então, 7, vou inserir o 8, vou inserir o 9, vou inserir o 6, vou inserir o 4. Agora eu vou remover. Remover, eu quero remover o 9. Vou remover também o final da fila. O 4. Informe o elemento que deseja remover o 4. Quando ele chega no final, realmente não funciona. Deixa eu ver como é que... Ele só está funcionando, basicamente, quando está removendo... Deixa eu ver aqui. Ele vai inserir um elemento. Vou inserir o 7, o 8, o 9 e o 4. Vou remover agora outro elemento, o 7. Ele está conseguindo remover qualquer elemento, menos o último elemento, né? Até agora. Nesse caso aqui, vou remover também outro elemento, o 8. Vou remover agora o 4. Eu estou inserindo o 4, né? Vou inserir o 7 aqui, vou remover o 7. Só que eu botei um ponto aqui, deixa eu ver se novamente, rodar o código novamente. Realmente, quando a gente testou a lógica, não deu certo, lá quando a gente foi remover o último elemento. Então, vamos lá. Eu vou tentar inserir outros elementos aqui, nesse caso 7, inserir o 6, inserir o 4, e vou tentar remover o 4. Não remove. Então, o que vai acontecer? A gente tem que verificar se, por exemplo, quando ele chega no final, então vamos supor que eu quero remover esse 10 que está no final agora. Como é que a gente remove ele? Basta que, vamos supor, eu acho que seria interessante saber, perguntar, por exemplo, se, a gente vai fazer a condição, se o lista ponto próximo for diferente de null, aí ele faz isso, esse código, né? Ele executa para quando for diferente de null. Se for igual a null, o que vai acontecer? Caso contrário, significa dizer que o lista.próximo é igual a null. Então, o lista.próximo que a gente quer remover é igual ao null? Nesse caso, é. Então, o que vai acontecer? Para a gente remover, quando tem isso também, está apontando para o null, nós precisamos que acessar o lista ponto anterior ponto próximo recebe o lista ponto próximo. Somente, nesse caso, essa linha de código. Aí ele pega justamente o lista ponto anterior ponto próximo, aponta para o lista ponto próximo. Ele aponta para o null, então tanto faz aqui. Ele vai garantir com que esse aqui aponte para o null. Então, esse aqui, a gente remove ele do encadeamento, né, nesse caso. Que vai apontar para o null. Então, vamos fechar a lógica aqui. Inserir um elemento, 4, vou inserir o 6, vou inserir o 8. E vou remover o 8. Agora deu certo.
remover o 6 e remover o 4. Está removendo corretamente. Vou inserir outros elementos aqui, o 7, inserir o 5, inserir o 6, e vou remover agora o 5. Está dando certo. Eu vou remover agora o 7, está conseguindo remover o começo, e também está removendo o final, né? Bom, então está correto. Bom, essas seriam as principais mudanças no código. Espero que vocês tenham gostado hoje de mais essa aula. Ficamos por aqui e até a próxima.